Curso Sempre. Inteligência em concursos. Vamos para frente. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas. Então anote aqui, ó. Na letra S, ele está falando do quê? Ele está falando de abuso da autoridade. Tá certo? Que é um defeito de servidor público. Então, exercer com estrita moderação significa que você não deve dar um carteiraço no pessoal, né? Pessoal da área de segurança tem muito disso, né? Eu me lembro aqui de um caso muito concreto em Curitiba, ligado à Guarda Municipal, uma história interessantíssima. Aqui em Curitiba, saiu em jornal, talvez vocês até tenham sabido disso. Tínhamos 2 turistas de Ribeirão Preto que estavam passando ali perto da rua 24 horas e daí sentiram que iam ser assaltados. Tá? Correram para dentro da rua 24 horas e lá tinha a Guarda Municipal. Aí chegaram lá, seu guardinha, dá uma mão para nós aqui que os caras estão querendo pegar nós. O que o seu guardinha fez? Pegou os 2 caras e botou na grade e bateu nele, chamou os colegas, bateram porque ele faltou com o respeito deles, chamando eles de guardinha. Desceram o cacete nos caras. Isso depois deu inquérito administrativo, etc. Só que os caras ficaram no hospital 2 dias. Apanharam para mais de metro. Tem toda a declaração depois, inclusive a mulher dizendo o seguinte, que de repente chegou uma guarda municipal e disse, bom, agora vai melhorar, porque chegou uma mulher, que a mulher desceu o cacete nela, ela veio só para ela descer o cacete. A mulher bateu na mulher e os caras bateram no homem, tá? Bom, qual era o problema? O problema é o seguinte, por isso que eu falei que ele é de Ribeirão Preto. No interior de São Paulo, linguajar deles, gíria deles, chamar os guardas municipais de guardinha. E ela chegou lá, ela chegou respeitoso, seu guardinha. Pô, foi respeitoso, né? Mas só que usou o termo guardinha. Aí os ladrões foram embora, ninguém foi correr atrás do ladrão, nem se preocupou com isso, né? E acabaram com os caras na base da porrada. Não mataram, por sorte, né? Que já é uma boa, né? Aí os caras saíram de lá, eram paulistas, sabe que é paulista? É fera, né? Aí foram na imprensa, tá? Tudo quebrado lá, apareceu na tribuna. Isso faz uns 3 anos, mais ou menos. Então, o que nós tivemos aqui? Nós tivemos abuso de autoridade, né? Ou seja, exerceu sem moderação as suas prerrogativas funcionais. Ele tem essa autoridade de prender? Tem. Pô, mas não porque o cara chamou ele de seu guardinha, né? Tranquilo? Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, sem problema nenhum, né? Todo mundo sabe disso. E divulgar e informar a todos os integrantes de sua classe sobre a existência desse código de ética. Muito bem. O que é vedado ao serviço público? Aqui é a repetição, ó. O uso do cargo, função, facilidades, amizades, tempo, posição para tirar proveito de fins para si próprio, prejudicar deliberadamente a reputação de outros, nenhuma novidade, infringir esse código de ético, o código ético de sua profissão, tá vendo? Então aqui é leitura complementar, pode anotar aí, ó, leitura complementar, porque essa lei, ela vai e vem várias vezes, tá? Mas é bom dar uma lidinha. Não tem nada assim de diferente do que já nós vimos. Ó, resistir à adoção ou deixar de utilizar, ele inverte o texto para ficar bem fraco. Procrastinar, sabe o que quer dizer procrastinar? Empurrar com a barriga, tá? Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de qualquer cidadão. Então, o caso da tragédia de Santa Maria se aplica aqui. Aqui, ó, permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público. Nenhuma novidade, né? É comum isso. Solicitar ou receber valores financeiros a qualquer pretexto ilícito, diretamente ou através de terceiros, que é aquele negócio lá do presente. Alterar ou deturpar teor de documentos, desviar servidor público para atendimento particular. Tudo isso que a gente já falou. Bem, então aqui é a repetição. O que nós vamos ver nesses 15 minutos finais de aula aqui, ó? Atenção. Então eu quero explicar para vocês uma coisa muito importante. O que sempre aparece em editais, então eu recomendaria que vocês fizessem mais foco antes de sair o edital, é o que nós vimos até agora, tá? Que é aquela teoria sobre o que é moral, o que é ética, o que é virtude, o que é cidadania, essas questões caem direto. E segundo,
esses casos práticos de aplicação do decreto 1171, tá? Provavelmente, em todos os concursos está acontecendo isso, vem lá, ética no serviço público, que é essa parte teórica, e 2, decreto 1171. O que tem acontecido de novidade, e aí eu chamo isso aqui de edital vagalume, né? Às vezes aparece, às vezes não aparece, é esse decreto 6029. Então, fica a coisa da seguinte forma, por isso que eu deixei ele para o fim da aula. Vou dar uma rápida abordagem, e daí quando sair o edital, você tem que ver se o 6029 está nele ou não. O 1171 vai estar. O 6029 aparece de vez em quando, tá? Inclusive na Receita Federal, na Polícia Federal ou na Polícia Rodoviária Federal. Então, atenção, primeira coisa que você tem que notar é o seguinte, olha a data do 6029. O 6029 é de 2007, tá vendo? Lembre que o 1171 é de 1994, beleza? Então, o que ele é aqui, ó? Ele é um documento que institui o sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal e da outras providências. Então, vamos entender bem por que esse decreto saiu. É assim, ó. O 1171 saiu e ele é restrito, vocês viram, né? Servidor público civil do Poder Executivo Federal. Então, o que acontece? Tem no Brasil um código de ética no Poder Legislativo, outro no Poder Judiciário, tem outro lá no MPU, tem um específico para a Caixa, tem outro específico para o Banco do Brasil, tá? Então, nós temos aí uma grande quantidade de códigos de ética que pegaram o 1171 e fizeram adaptações achando que ele é muito comprido, que ele é muito curto, que ele não é específico, e se criaram uma série de itens. Bem, o tal de código de ética é mais ou menos como as CIPAs nas empresas. Conhecem CIPA? Como é que funciona? CIPA funciona assim, em algumas empresas o CIPA é rigoroso. Em outros, os caras só fazem reunião, assinam lá atas fictícias, que é para atender o que o Ministério do Trabalho cobra, certo? O Código de Ética também esteve assim durante muito tempo. Em alguns órgãos tinha, outros tinha só para inglês ver. Mas lá, se alguém perguntar, nós temos, tá? E outro aspecto é aquele aspecto que eu já falei para vocês. Por exemplo, na área de presentes tem 3, 4 versões. Então, o que resolveram? Resolveram unificar isto e instituir o sistema de gestão de ética. Ficou tranquilo, então? Então, a ideia é, com o tempo, transformar isso num órgão só. Então, fica aqui, ó. Artigo 1º. Fica instituído o sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal, com a finalidade, olha lá, de promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito executivo federal. Eles querem chegar, durante algum tempo, a um código de ética padrão, tá? Tá aqui, ó. Integrar os órgãos, programas e ações relacionadas com a ética pública. Então, ficou claro o que eu estou falando? Vamos criar um sistema e esse sistema, então, vai se organizar. Bem, outra finalidade, contribuir para a implementação de políticas públicas, tendo a transparência. Veja como aqui já surge a palavra nova. Lembra que eu falei para vocês que publicidade significava transparência em 1988 e que atualmente aquilo que nós chamamos de publicidade chama-se transparência? Veja que nessa lei já aparece a palavra transparência. 2007, transparência já era uma palavra mais correta. Então está aqui, ó. Promover a transparência e o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício da gestão da ética pública. Então anota isso aí, que isso aqui é importante. Quais são os valores éticos e morais pregados no decreto 6029? Você já conhece isso, que eu já falei um monte de vezes. Primeiro, transparência. Segundo, acesso à informação. Tá? Que é aquela ideia de não esconder nada debaixo do tapete. Estão lembrados? Tá? Então, é assim que tem que ser. Aqui, gente, tem uma outra coisa muito importante para vocês anotarem. O decreto 6029,
ele já não é mais como deveria ser, tá vendo? É como se quer que seja. Tá certo? Ele já deu. A ética já está começando a virar um preceito e não apenas uma teoria. Entendeu? Se vocês olharem bem, e, aliás, é uma coisa que eu quero conversar com vocês também que pode ajudar na prova. Vocês ouvem por aí, toda hora, que a corrupção no Brasil está aumentando. Vocês não ouvem isso toda hora? Errado. Ela sempre existiu. As elites no Brasil sempre praticaram a corrupção. Sempre foi carta marcada. O que está acontecendo agora é mais divulgação das falcatruas. E digo mais, com essas situações que aparecem na TV aí, de gente sendo filmada, a situação do mensalão que temos hoje, figuras importantes da política brasileira presas, isso está desestimulando a corrupção. A corrupção não vai acabar no Brasil, tá legal? Porque lembrem, sabem como é que é a corrupção na China? Na China é assim, na China o político corrupto é imediatamente preso, ele recebe uma condenação rápida e é pena de morte com um tiro na nuca e a bala é cobrada da família. Tá? Acabou a corrupção na China? Não, eles matam de 700 a 800 por ano. Então, se lá, que o cara sabe que se for descoberto vai levar uma bala na nuca, e a bala vai ser, que é a suprema humilhação, né? O governo diz assim, a bala que você está pagando aqui é porque o teu parente não merecia que o governo gastasse com ele nem a bala que foi dada ao tiro. É simbólico isso, né? É humilhante isso para a família. Mesmo assim, os caras matam de 700 a 800 por ano. Então a corrupção não vai acabar. Acontece que quando divulgada, a corrupção tende a o quê? Tende a ser diminuída. O cara, tem muita gente que tem até vocação de roubar, mas não tem mais coragem. E que tal se eu apareço? Antigamente, a impunidade era total. Consequentemente, a corrupção era em alto volume, restrita a uma elite e era carta marcada, ninguém sabia. Tá? Então, a transparência e o acesso à informação tem esta finalidade. Tá? Beleza? Bem, promover com o apoio dos segmentos pertinentes a compatibilidade, olha aqui, esse é o mais importante, a compatibilização e a interação de normas, procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética pública. Tá vendo? Então a ideia é juntar tudo e organizar as várias versões de códigos de éticas que existem no país. Por isso que essa lei é importante. Articular ações com vista a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública do Estado brasileiro. Pode anotar aqui o seguinte, hein? Aqui está, aqui uma das decisões que foram tomadas foi colocar isso em concurso público. Um dos motivos de aparecer ética nos concursos públicos é a existência do decreto 6029. Que até então existia, sabe como é que é aquele negócio assim meio para inglês ver, para aparecer na foto, tá? Exatamente. Então tá aqui, integram esse sistema, isso não precisa guardar, só se aparecer na prova tem que estudar. Da onde é que veio, né? Veio a Comissão de Ética Pública. Tem uma coisa que é bom vocês anotarem, faça acho que até tenho aqui, Há uma diferença na prova se aparecer o termo Comissão de Ética ou se aparecer Comissão de Ética Pública. A Comissão de Ética Pública, ela é vinculada à Presidência da República e é destinada a avaliar a conduta ética na Administração Pública Federal, principalmente no Código de Conduta das autoridades do âmbito do Poder Executivo Federal. Vocês já acompanharam a história do Pallotti, ministro Pallotti, que foi derrubado do governo porque andou participando de uma festinha da pesada lá com os empresários e o porteiro da casa denunciou ele?
Estão lembrados? Foi essa comissão aqui que fez um nó. É interessante essa história de ética no Brasil. O Lula tinha como candidato a presidente da República, era o favorito dele, o José Dirceu. José Dirceu foi preso, está preso até hoje, e queimou a fotografia. Aí ele escolheu o Palocci. Daí o Palocci se envolveu nesse episódio e o porteiro da casa, lá o caseiro, denunciou ele para a comissão de ética, e na comissão de ética pública tinha uns caras bons lá, e os caras condenaram ele, queimaram ele, deram um voto de censura para ele, apareceu na TV, apareceu no Brasil inteiro, e o cara renunciou. E ele era o segundo candidato a presidente da República do Lula. E daí surgiu a terceira opção, que foi a Dilma. A Dilma era a terceira opção. A primeira opção era o José Dirceu, a segunda opção era o Palocci, e a terceira opção era a Dilma. Então perceba como esse troço aqui é sério, tá? Então você veja como até a história do Brasil mudou por causa dessas versões aqui, porque senão nem o primeiro tinha caído, nem o segundo, tá? Bem, então eu queria que vocês anotassem aí que a Comissão de Ética Pública é um organismo muito importante de cunho nacional, tá? Ele é integrado por 7 brasileiros, não precisa lembrar disso, mas lembrar que existe isso. O mandato deles é 3 anos, não coincidentes, tá? Bom, tem uma historinha muito importante depois disso também, né? Os 7 integrantes desta comissão não permanecem lá, porque quem indica é o presidente da República. Então teve o troco, tá? Teve o troco. Trocou toda essa turma. Mas esse pessoal saiu com a cabeça erguida de lá. Até hoje eles são lembrados, tá? Um deles é esse aqui, Sepúlveda Pertence. Vocês já ouviram falar desse cara? Este cara aqui, ele foi um cara muito importante lá na década de 1990, porque ele era o que o Joaquim Barbosa é atualmente. Ele era o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele participou de vários eventos importantes de combate à corrupção, tanto que ele se tornou o primeiro presidente da Comissão de Ética Pública e ficou lá algum tempo. Só que depois, né, lógico, quando ele peitou toda essa cambada, peitou o Palocci, etc., tirou o Palocci do... Não tirou, o Palocci teve que renunciar. Na hora de renovar o mandato dele, ele não ficou, nem ele nem os demais, mas não estão nem aí, são pessoas extremamente importantes no Brasil, hoje estão idosos, tá? Mas do mesmo nível ético do Joaquim Barbosa. Então o Joaquim Barbosa não é o primeiro caso de brasileiro ético, tá? Tivemos outros também. Bem, então guardar que existe Comissão de Ética Pública, tá? Que se aparecer o decreto 6029, você tem que estudar bem e está aqui no decreto. Bem, aqui fala da comissão de ética que eu falei agora há pouco e que pode aparecer na prova, eu disse para vocês que estava na apostila. Aqui, ó, aqui eu estou falando do 1171. Então, vamos repassar. Na comissão de ética pública, se cair isso, nós temos uma comissão integrada por 7 pessoas, tá vendo? Brasileiros de idoneidade moral elevada que julgam pessoas da alta administração, tá? Nos códigos de éticas setoriais das instituições de menor porte, aí entra a Polícia Federal, por exemplo, nós temos uma comissão de ética integrada por 3 membros titulares e 3 suplentes, escolhidos entre servidores empregados do quadro permanente e que também são designados por 3 anos e cada ano muda um, tá? Guarda só o seguinte: comissão de ética, 3 integrantes. Comissão de ética pública, 7 integrantes. Para hoje, você guardando isso, chega. E daí você vai ver qual das leis que vai aparecer na prova, beleza? Lembrando que isso aqui só você vai estudar se isso aparecer. Bem, para nós terminarmos a aula, eu quero mostrar, veja aqui que está tudo em preto. Vocês sabem que quando coloca em preto significa que não é importante, né? Então eu só quero mostrar esse aqui que está esse aqui, ó, artigo 9.
Tem um termo aqui que é importante. Fica constituída a rede de ética do Poder Executivo Federal. Lembra do conceito de administração em rede que a gente estudou gestão pública? Então aqui também nós temos um exemplo de rede. Pode aparecer lá na área da rede, da estrutura organizacional, este exemplo, tá? A rede de ética do Poder Executivo Federal. A gente já explicou para vocês como é que funciona uma rede, né? É o conceito de rede social. Os caras trocam informação e com essa troca de informação espera-se então que surja uma padronização do Código de Ética no Brasil. E por último, para nós encerrarmos, isso aqui, ó. No artigo 11, aqui que está a história do caseiro. Ó, qualquer cidadão, então se perguntarem isso tem que saber responder, qualquer cidadão, agente pública ou não, tá? Poderá provocar a atuação da CEP, né? CEP não é Código de Endereçamento Postal, da Comissão de Ética Pública ou de Comissão de Ética, visando a apuração de infração ética imputada a agente público, tá? Qualquer organização. E para terminar mesmo, veja aqui o que é agente público para fins de Código de Ética. Aqui tem uma coisinha muito interessante. Por força deste decreto, é agente público qualquer pessoa que preste serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, atenção prioritária, ainda que sem retribuição financeira. Então vou dar um exemplo para nós encerrar a aula para ficar bem claro. Sabe aquelas velhinhas, né, mais ou menos da minha idade, assim, que trabalham de graça no hospital de clínicas? Vão lá cuidar dos dentinhos, contar historinha para eles, etc. Elas, sob o ponto de vista da ética, são agentes públicas. Se elas, de repente, lá acharem interessante uma jarrinha de aço inoxidável que tem lá e resolverem levar para casa, elas estão cometendo uma infração ética. Por quê? O que elas são? Elas são voluntárias, não remuneradas, e trabalham lá excepcional ou eventualmente. Então essa é uma perguntinha que não caiu ainda e está prontinha para ser perguntada, né? Então o agente público não é só aquilo que está lá no direito administrativo, né? O direito administrativo fala do agente público externo e interno que de alguma forma está vinculado ao serviço público, certo? Não é isso que está lá? Aqui eu vou mais. Eu vou do voluntário que não é remunerado e que pode cometer uma infração ética. O jurado entra, mas só que tem um detalhezinho, não esqueça que jurado é poder judiciário. Mesário é poder legislativo e judiciário. Não entra. Não entra nesta lei, mas o conceito é o mesmo, tá? Aí nós teríamos que fazer o seguinte, nós teríamos que ver o Código de Ética do Poder Judiciário. Provavelmente repete, eu não estudei ele, então eu não quero te dizer com absoluta certeza. Aqui eu procurei um exemplo do Poder Executivo. Uma senhora que trabalha no Hospital de Clínicas é Poder Executivo, tá certo? É do Ministério da Saúde, ou Ministério da Educação. Essa é uma perguntinha, se caísse, você teria que pensar duas vezes para responder se está certo ou errado, né? O Poder Judiciário também tem. Também deve ter, só que eu não tô aqui com o Código de Ética deles, tá? Então eu não posso te dizer. É agente público também. É agente público também, né? Mas lá você tem, por exemplo, no caso do mesário, você tem um documento concreto, né? O cara está lá a serviço. A voluntária, ela não é nomeada, não tem um... No Acre, tem um edital aberto para o TJ do Acre para contratar 20 conselheiros, o conselho de juizado de pequenas causas, para trabalhar voluntário. Então tá aí, então se enquadra. Ele vai ser um agente público, não vai ser remunerado, mas vai Exatamente. ser conselheiro voluntário do Então se enquadra. Jack. O importante é você entender que o conceito de agente público aqui é amplo, tá certo? Muito amplo. O mesário daí se enquadraria. Beleza? Quero saber o seguinte, valeu a viagem? Tranquilo? Então eu vou disponibilizar isso aí lá, vocês podem baixar depois, tá? Para você ter esse material que ele está maior do que o material que você tem aí na apostila.